Então é assim, 10 minutos para umas 40 questões que eu tenho aqui registadas à minha frente, digamos que não é o máximo da generosidade e não vale dizer que académico perde sempre o tempo, perde sempre tempo, mas também os não académicos também perdem. Então, eu vou aqui só tocar algumas questões que atravessam várias quer das falas, quer das notas que foram colocadas no QIA. Uma que é aqui muito persistente é a da igualdade-desigualdade. Eu penso que a desigualdade no acesso ao ensino superior existe e não é difícil prová-la. Existe por duas ordens de razões que foram assinaladas pelos colegas. Umas são questões, se quisermos, de ordem material. Portanto, evidentemente que há assimetrias no país, que há assimetrias na distribuição dos rendimentos, como bem sabemos, entre a população portuguesa e, portanto, do ponto de vista económico, do ponto de vista geográfico até, do ponto de pertença de uma pessoa, as pessoas, os jovens e os menos jovens, não estão todos em pé de igualdade no acesso ao ensino superior. Há uns que terão condições relativamente mais favoráveis, outros não as têm ou têm-nas muito dificultadas. E é aqui que tem que entrar o papel do Estado a corrigir até onde for possível, de preferência mais do que atualmente, as dificuldades que provêm desta ordem. Evidentemente que o estudante que se desloca para longe da sua área de residência, que tem que pagar um alojamento que é caríssimo, está numa condição diferente daquele que continua em casa dos pais, porque, por sorte dele, até entrou numa escola que fica na cidade onde ele reside habitualmente. E, portanto, é aqui que o apoio social e tudo o que se possa fazer em torno do apoio social não é pouco para garantir maior igualdade. Depois há outra condição de desigualdade, outra situação de desigualdade, mais difícil de combater do que esta, do meu ponto de vista, que é a desigualdade entre o que uns e outros alunos aprendem nas escolas que frequentaram, com os professores que tiveram. Também foi isso aqui assinalado. Portanto, não se aprende em todo lado. Algumas questões que deveriam ser fundamentais. Eu estou a lembrar-me do colega de filosofia, e sei que isto que vou dizer é irritante, que vai haver imensa gente que diz isso não pode ser. Mas, na verdade, de todo o programa de filosofia, que eu admito que, como qualquer outro programa, deve ser trabalhado com autonomia pelos respectivos professores, com flexibilidade, não exatamente igual, da mesma maneira, seja qual for a escola, eu não sou pelos professores robô, mas eu diria que há um programa mínimo da filosofia, como se calhar da matemática, como se calhar da história, que devíamos conseguir que todos os alunos, independentemente da escola onde estão, dos professores que têm, deveriam aprender. É claro que aqui virão dizer-me, mas isso é falar das aprendizagens mínimas essenciais. E se houver uma lista de aprendizagens mínimas, ninguém toca em mais nenhumas outras. Isto é, só se trabalha para aquelas, porque aquelas são as mínimas. Bom, mas é uma questão que eu julgo que tem que continuar a ser considerada. Portanto, se é verdade que há grandes benefícios na autonomia e na flexibilidade curriculares, geridas por escolas que são diferentes umas das outras, para alunos que são diferentes uns dos outros, também há que acautelar depois aqui qualquer coisa com que o acesso ao superior nos confronta, que é o todo nacional. É que estamos a falar de uma questão que tem que ver com o todo nacional e não com cada escola e aquilo que os meninos e as meninas dessa escola conseguiram ou não conseguiram aprender, melhor ou pior. E aqui junto uma outra questão que, para a qual não vejo solução fácil, julgo que ela não existe, quer dizer, a questão é procurar algum equilíbrio, que é, houve aqui argumentos que eu partilho, de que os exames são um mal, mas os exames são necessários. Por outro lado, o ensino superior é que devia fazer a seleção, mas no dia em que fosse só o superior.
Era todo o percurso anterior que era posto a zero e só o superior tratava disso. Só quero aqui recordar rapidamente que nos anos 90 o acesso ao ensino superior foi entregue ao ensino superior. Algumas pessoas aqui se lembrarão ainda da existência da PGA, Prova Geral de Acesso, assim se chamava, e as provas específicas. E os alunos iam fazer essas provas, a PGA e as provas específicas. Foi uma luta de anos dos próprios estudantes, nomeadamente contra a PGA, a Prova Geral de Acesso, que era suposta medir aprendizagens culturais de banda larga. Um sufoco. E as provas específicas feitas pelo ensino superior. Bom, o ensino superior tinha reclamado muito tempo que queria selecionar os seus estudantes. Quando o pôde fazer, apenas o fez durante 4 ou 5 anos. Eu já não me lembro quanto tempo durou este sistema de acesso. Mas o próprio ensino superior se desinteressou disso e disse: os do secundário que façam exames, que selecionem e que nos deem os alunos já classificados. E a gente depois logo vê. Nós só cuidamos de saber quantas vagas, nada mais. Portanto, este sistema inteiramente entregue ao superior foi experimentado e ao fim de poucos anos faleceu. Portanto, não existe mais. O que é que nós temos? Uma situação que nunca será absolutamente equilibrada, mas que a mim me parece relativamente mais equilibrada. Por um lado, há um peso específico atribuído às classificações que o aluno teve na avaliação interna, com os seus professores, na sua escola, onde trabalhou, que, enfim, se esperava que trabalhasse e, em função disso, foi avaliado. E depois há uma prova de avaliação externa que tem em linha de conta, até um certo ponto, estas diferenças, e foi aqui mencionado o caso do ensino particular, que, como todos nós bem sabemos, se deixado ao seu livre arbítrio, nos casos piores, vende classificações. Vende classificações. Não é possível que todos os estudantes que frequentam uma determinada escola, e chegaram a acontecer casos assim, terminem o ensino secundário todos com 18, 19 e 20. É milagre. Isto não existe na natureza. É milagre. E, portanto, havia aí que também conter alguns desmandos e excessos. Como é que isto se faz? Sempre haverá críticas. Isto é, o que nós podemos, do meu ponto de vista, melhor fazer é tentar encontrar um peso aceitável para estas duas componentes. A componente, digamos, da frequência e conclusão do ensino secundário, que eu penso que pode ser independente dos exames, isto é, conclui-se o ensino secundário sem exames, mas quem quer aceder ao ensino superior, o que é que lhe vai ser contado? Aquilo que provar saber em exames nacionais e um peso específico atribuído ao que foi o seu percurso de ensino secundário, que eu acho que não deve ser desvalorizado. Se os pesos que existem atualmente, porque as duas coisas hoje em dia são pesadas, se os pesos que existem não são os melhores, bom, então é sobre isso que temos que trabalhar. Agora, encontrar um sistema à prova de crítica que garanta em absoluto que o secundário é uma coisa, o superior é outra, que não há confusões. Eu creio que esse sistema não existe. Depois de muito tempo de pensar, anos, em que isto foi discutido, eu creio que o sistema absolutamente inatacável não existe. Então, o que há a fazer é equilibrar aqui deves e haveres. Quer dizer, o que é que são as forças, o que é de positivo que nós vamos alcancemos quando contamos com as classificações do secundário, o que é positivo quando os alunos fazem exames, avaliação externa para o acesso ao ensino superior. Depois houve aqui um conjunto de intervenções que eu penso que excedem um pouco a questão do acesso e que têm que ver com a qualidade do próprio ensino superior. Eu só apontei na minha primeira intervenção um aspecto que me parece que é relevante, que é os estudantes orientam-se para os cursos em alguma medida também em função daquilo que eles pensam que é um percurso razoável em qualidade. E se desconfiarem da qualidade de alguma formação, de algum curso, tendem a evitá-lo e a dirigir-se para outro
para outra escola, para um curso similar, mas não exatamente aquele, porque... E, portanto, as expectativas do estudante também são alimentadas pela qualidade suposta que os cursos de ensino superior têm. E, portanto, desse ponto de vista, o melhor que se pôde fazer foi o sistema de avaliação que a A3ES implementou e que, ainda mesmo antes de ser aplicado, levou aqui um conjunto de instituições desistissem de modo próprio dos cursos que faziam, porque provavelmente tinham consciência da tão grande falta de qualidade desses cursos que era melhor fechá-los antes de serem avaliados como devendo ser fechados. E, portanto, isto aconteceu, é só ir ver os dados do começo desta peripécia. Portanto, o ensino superior é o mais difícil, eu diria quase impossível, de, em termos de qualidade, ser gerido pela tutela. Não é? Portanto, não se imagina eu não imagino, nenhum ministro do ensino superior a estabelecer normas para um curso superior de medicina. Impossível. Não, isso não existe. E daí, portanto, que nós tenhamos que erradicar a qualidade do ensino superior na autonomia científica e pedagógica que lhes está consignada em lei. Depois, o que é que as instituições fazem? Como é que respondem perante a sociedade? Uma das formas de resposta é a tal escolha em termos de qualidade que os próprios estudantes se encarregam de fazer. Não lhe chamo mercado, não é propriamente um mercado, mas o que é verdade é que se algum estudante mais preocupado ou a família dele quiser saber se um determinado curso de engenharia, que é professado em 6 escolas, tem qualidade diferente em cada uma dessas escolas, e qual é o que tem melhor qualidade e qual é o que tem pior qualidade, hoje em dia não precisa de ficar a ouvir boatos. Tem publicado o resultado da avaliação desses 6 cursos de engenharia. E se quiser pode comparar. Podemos dizer, a avaliação não foi lá muito bem feita, são todos dados como excelentes. Não é essa a ideia que eu tenho. Portanto, se formos ver aqueles relatórios de avaliação dos cursos, eles permitem perceber as forças e as fraquezas de cada curso. E, portanto, isso também ajuda à orientação das próprias instituições, que devem visar a qualidade, e do público a quem elas servem, porque um curso de engenharia não existe para os professores que lá estão, existe para quem quer frequentar esse mesmo curso. Outra fonte de desigualdade que foi aqui referida é, e foi logo a primeira pessoa que colocou uma questão por escrito, é dos estudantes que têm dificuldades específicas de aprendizagem. A este nível há um grande atraso no que respeita às respostas globalmente consideradas do ensino superior. Não significa que não haja já, por parte de algumas instituições, a preocupação em ter sistemas de apoio específico, de acompanhamento, mas eu creio que ainda muito insuficiente e muito precário. E, portanto, há aqui uma frente, se quisermos assim, de trabalho que está, do meu ponto de vista, por preencher, até onde eu conheço esta problemática. E não sei se já estou a ocupar demasiado tempo. Tenho a certeza que há questões que estou a deixar de lado. Vou só tratar uma que foi colocada. Porque é que houve uma redução tão grande do número de pessoas que querem aceder a cursos de formação de professores? Um mapazinho com números que eu resolvi cortar, porque já eram números a mais, tinha que ver com as escolhas dos estudantes. Como é que evoluíram ao longo de 10 ou 20 anos as escolhas dos estudantes no acesso ao ensino superior, as preferências, se quiserem, por áreas. Bom, há uma área que caiu para metade do que era, que é a área da formação de professores, precisamente. Os cursos de formação de professores, não há mais nenhuma área que tenha sofrido aquela quebra, ao mesmo tempo que o número global de estudantes aumentava, não é? Portanto, em percentagem do total de estudantes,
a escolha de cursos de formação de professores está baixíssima. Então, o que é que se pode dizer sobre isso? Portanto, aquilo que socialmente passou foi que havia professores a mais. Qual é o ano em que, após as colocações, não se vem dizer que ficaram por colocar N, X, Z professores? E há aqui uma questão que eu penso que é preocupante, que é, nós já começamos a perceber, entretanto, que esta distribuição, portanto, está a atingir em algumas áreas, particularmente domínios, em que estão a começar a faltar professores. Portanto, eu penso que os nossos sindicatos têm acompanhado isso, não é? Portanto, o tal excesso de que se fala, muitas vezes usando números globais, ficaram por colocar 15 mil pessoas com formação para serem professores. Bom, mas não se distribuem igualmente por todos os campos e disciplinas e níveis de ensino. E, portanto, convinha ver quais são as necessidades que o país vai ter daqui a 5, 10, 15 anos. Os sindicatos têm alertado para isso, mas eu creio que é preciso ir mais longe e que é preciso exigir estudos. Como? Eu penso que há ainda entidades no Ministério que os sabem fazer, de planeamento e de prospecção. Isto é, quantos professores vamos precisar de ter nas até por áreas daqui a 5 anos e daqui a 10? Porque um professor, como outros profissionais, não se forma de um dia para o outro. Falta hoje, para a semana já tenho. Não. Demora anos a formar. E, portanto, há aqui um campo que, enfim, conviria em todos os domínios, não apenas neste, tentar perceber o que é que são as necessidades do país, ainda que a gente não possa acertar a 100%, mas, por favor, com uma probabilidade de 70% ou 80%, já ficaríamos felizes. Portanto, já nos ajudaria a perceber onde é que é necessário fazer mais investimento. Como é que se explica que haja mais alunos e menos professores no ensino superior? Menos em valor absoluto, eu não sei se há, não fui ver esses dados recentemente, mas a resposta é fácil. No ensino superior não há números máximos de alunos por turma, nem por unidade curricular. Uma pessoa pode estar a dar uma aula para 200 pessoas. E por que não para 2.000? Agora então com estes sistemas tecnológicos. E, portanto, o panorama é aterrador desse ponto de vista, porque o que é que significou? Uma sobrecarga imensa sobre os docentes do ensino superior, que não conseguem muitas vezes fazer melhor o trabalho porque as condições de trabalho que têm, de facto, são más. Pronto, e a própria qualidade do ensino ressente-se disso. Como é que podemos falar em individualização quando uma pessoa tem numa disciplina 80 alunos? Individualiza o quê? Não dá. E, portanto, discursos lindíssimos se podem fazer, mas se não se cuidar destas questões que são condições fundamentais, não melhoraremos muito. Pelo contrário, até podemos piorar. E se calhar isso já em alguns casos terá acontecido. Pronto, eu não pegaria em mais assunto nenhum, não vou correr aqui as 40 questões, porque Muito não obrigado. sei. Obrigado. Obrigado. Então, Susana Martins. Só a tentar ativar o meu microfone. Bem, já foi quase tudo dito e bem dito, julgo eu, e eu queria só fazer uma referência. De facto, as desigualdades têm um enorme impacto nos públicos do ensino superior. Isso é amplamente estudado. Há estudantes que nos tempos da crise, não desta, mas da anterior, quase que pegamos umas nas outras, mas, no tempo dessas crises a sua participação fragilizou-se muito. Alguns estudantes, neste inquérito que eu tenho estado a acompanhar, a principal razão porque muitas das vezes desistem é por questões financeiras e, portanto, isso deve ser uma alerta e deve-se pôr à frente das prioridades, não é? Ou não, mas isso tem que ser uma decisão a tomar se a educação e o ensino superior são uma prioridade a ter em conta. As desigualdades são evidentes e estão estudadas e muito clarificadas. Por outro lado, uma outra característica dos públicos do ensino superior portugueses é a dependência das famílias.
A professora Manuela Esteves, na sua intervenção inicial, deu um conjunto de valores sobre aquilo que se contribui para o financiamento do ensino superior. Mas se olharmos do lado das famílias, as condições para o estudo, o impacto das famílias ronda aos 70%, para que os alunos consigam financiar. Portanto, isto põe em desequilíbrio, não é? Aqueles que podem, e podem com descanso e condições que outros não podem, e, portanto, isso tem impactos muito sérios. Em relação às questões dos alojamentos, no esquema de apoios aos estudantes, e eu diria ao colega que eu já não consigo recuperar o nome, acho que foi o professor Carlos Vasconcelos, que deu conta mas as bolsas mas os apoios públicos são por empréstimos, e em Portugal não são. Em alguns países isso acontece, o esquema de empréstimos mútuos apoiados pelo Estado são uma realidade, e até há bolsas reembolsáveis, ou seja, que o estudante depois tem que voltar a devolver parte. Em Portugal isso não acontece. O que acontece é que as bolsas têm, quer na sua abrangência, quer na sua capacidade, ainda não têm uma força para... mas mesmo assim tem efeito, convém que se diga que tem um efeito benéfico para equalizar, para dar equidade a este público. Eu acho que a preocupação com os alunos deslocados é uma preocupação real e que deve ser muito tida em conta, porque houve um conjunto de professoras, eu acho que uma das Teresas mostrou-se particularmente preocupada, e é uma razão de preocupação. As questões das residências aumentaram nos últimos anos, mas de facto uma família que tenha, e não precisa de ser uma família pobre, às vezes considera-se que as famílias pobres não podem pôr os seus filhos, mas as famílias das classes médias, que tenham que colocar, que não sejam de Lisboa e tenham que colocar os filhos a estudar em Lisboa, não precisam sequer ter 2 filhos, basta que tenham um filho. Isso tem um impacto enorme nos seus rendimentos e nas suas possibilidades de sustentar os seus cursos que pagam propinas, que têm alojamento, e que, portanto, isto tem um conjunto de encargos. E isso torna-nos dos mais desiguais da Europa, ou seja, nas nossas capacidades, e as nossas capacidades acabam por ter muito impacto na própria sustentabilidade dos percursos escolares, ou seja, não só a questão estrita do sucesso e da capacidade de aprender, mas também de suster, de ser capaz de ficar e permanecer no ensino superior. E, portanto, as questões do alojamento e das possibilidades de estar no ensino superior são muito vulneráveis face a essas condições. Eu não quero voltar aos exames, eu estou no essencial, de acordo com a professora Manuela Esteves. Eu acho que há uma forma de melhorarmos talvez o esquema do exame e de acesso. Eu tenho muitas questões a colocar aos exames, sobretudo aos exames para a conclusão do ensino secundário. Mas acho que a única via é debatermos, e sobretudo o que é que queremos com o esquema de avaliação que acabarmos por definir. Quais são as escolhas a fazer e em função disso, que respostas temos disponíveis para acionar. Não vamos encontrar o tal esquema perfeito, eu também concordo com isso. Dizer-vos apenas que a questão dos exames, se por um lado não ter exames, encontramos nas escolas privadas formas de inflação
não encontramos só nas escolas privadas, encontramos também em algumas das escolas públicas, e algumas das escolas públicas neste momento funcionam quase como se fossem escolas privadas, mas isso tem consequências, essas consequências são de injustiça, não é? E quando queremos pensar na justiça a avaliação tem componentes e critérios de justiça muito, muito sensíveis, muito críticos, mas não nos podemos esquecer que a existência de exames e sobretudo a existência, por exemplo, de rankings trouxe efeitos perversos não só no acesso ao ensino superior, mas na forma como, por exemplo, as escolas se foram polarizando naquilo que são os seus próprios tecidos sociais, porque houve uma reorientação nas escolhas por parte dos pais que criou as escolas boas e as escolas más, e segmentou mais aquilo que é a estrutura social de cada escola e guetizou, desculpem, agora este neologismo, guetizou algumas escolas e arrumou-as nas periferias, nos bairros difíceis, escolas que a classe média fugiu a 7 pés porque os exames não faziam aí boa figura. E, portanto, estas coisas são muito difíceis de tratar, mas exigem uma reflexão profunda em relação à avaliação. Eu tendo a achar que, no que diz respeito, pelo menos às avaliações internas, as melhores para as fazerem são os próprios professores. Aqui há pouco falou-se das avaliações por um grupo que não os professores. As avaliações podem ser entendidas como instrumentos para a aprendizagem. Ora, quem deve fazer aprender são também os professores, não é? E isso é um processo relativamente importante. Depois, algumas das outras questões e que tinham a ver com o ensino profissional, a ilustração do caso da educação física, bom aluno no ensino profissional, fez bons desempenhos na instituição, e depois a instituição resolveu aplicar um exame que tinha a ver com as áreas do curso, e aí esbarrou-se porque o aluno nem sequer teve esse tipo de exame durante o percurso escolar. Eu acho que isso é uma má aplicação das instituições, e as instituições compreendem mal quando, por exemplo, as provas, estou-me a lembrar para os maiores de 23, por exemplo, se um aluno nesse programa se candidata à História, ou ele entra para um curso de História, ou entra para um curso de Física ou de Engenharia, para aprender essas áreas. Se ele se está a candidatar, ele ainda não sabe. O que pode a escola reconhecer é que ele tem boas condições para aprender. E isso as escolas podem, ou seja, ele tem os conhecimentos, tem as competências para aprender a seguir sobre a área. Mas acho que é um mau entendimento desse tipo de programas fazerem exames sobre os assuntos que a seguir eles vão aprender. Em relação ao emprego, acho que foi ainda o professor Carlos Vasconcelos que falou nisto, há aqui uma mensagem importante, eu acho que a professora Manuela Esteves também falou disto de uma forma muito clara. Compensa estudar no ensino superior. Ou seja, é claro que vamos sempre encontrar licenciados, enfermeiros, etc., desempregados. Mas, mesmo com as crises de que falávamos há pouco, se olharmos para o segmento dos que têm o ensino superior, eles são menos atingidos pelo desemprego do que aqueles que nem sequer realizam o 12º ano. E isto tem que ser sublinhado, porque senão a conversa que fica é uma conversa que se aproxima da elitização, que não vale a pena estudar e que, portanto, o estudo é melhor para alguns, que esses sim têm tudo garantido. E isso é um processo que nos diminui até como sociedade e como possibilidades e oportunidades que devem estar ao acesso de todos. Eu teria aqui muito mais coisas, mas também estou a ver, é 59, não é, André?
as académicas às vezes cumprem. Dizer só que em relação às necessidades educativas especiais, estou de acordo que há um longo caminho a fazer. As universidades vão tendo, e os politécnicos vão tendo gabinetes para atender a estes problemas, ainda assim suficientes e recentes. Portanto, o ensino superior, até que há uns anos, era mais ou menos liberto, a seleção aplicava-se também a estes casos, ou seja, não era só uma seleção social, era também uma seleção daqueles que eram capazes a vários níveis e que, portanto, a porta fechava-se para este tipo de realidade, e eu acho que muitos alunos hoje com dificuldades, eu já tive vários alunos portadores de deficiência ou com necessidades educativas especiais, e as universidades têm que ter um atendimento também eles especial e adaptado a estas pessoas.